Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz, que possamos acolher cada vez mais a vontade de Deus em nossas vidas. Convido você a acompanhar a reflexão de hoje, a rezar, a colocar-se diante do Senhor, que nos convida a acolher as crianças. E quero rezar de uma forma muito especial, nesse momento, por todas as nossas crianças. Tantos problemas ligados à infância nós temos, não é? Quantas situações de violência contra a criança, de desrespeito, quanto assédio também nós ainda experimentamos, pedofilia, que é uma realidade presente tanto na nossa sociedade, tantos pais e mães que não assumem verdadeiramente a responsabilidade da paternidade, e a gente vai, ao invés de cuidar, como deve ser a nossa atitude em relação às crianças, a gente vai vendo tantas situações em que elas estão sendo vítimas de abusos, de violência, de situações tão difíceis. Peçamos ao Senhor pelas nossas crianças, mas também tomemos sempre a atitude do cuidado, do acolhimento e do cuidado para com elas. Vamos abrir o coração para acolher o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 10, de 13 a 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, esse gesto de Jesus, acolher as crianças, abençoá-las, pode parecer algo muito natural, né, para a nossa realidade. Porém, no tempo de Jesus, era algo que não era tão presente, porque as crianças, elas eram consideradas como uma categoria de segundo plano. Não eram vistas como humanos completos. Por isso, não tinha uma importância ou um cuidado da parte das pessoas com relação a elas. Elas não eram vistas muitas vezes como gente. E quando levam as crianças para Jesus tocar, certamente as mães, né, levam seus filhos e filhas para serem tocados por Jesus, é porque mãe, a família não está muito ligada a estas normas que a sociedade foi impondo, mas elas agem querendo o bem dos seus filhos, né? E por isso levam até Jesus, levam para que Jesus as toque. Os discípulos de Jesus estão cheios da visão, da lei, da ideologia que marcava aquela sociedade, onde as crianças eram vistas como pessoas de segundo plano, nem gente completa era considerada. Por isso, os discípulos eles se colocam na oposição, tentam afastar as crianças, porque estão marcados por essa visão que a criança tinha, né, na época em que Jesus aí está. As crianças consideradas como uma categoria de segundo plano. E Jesus, queridos irmãos e irmãs, ele faz com que os discípulos vejam que não é assim, que essa dinâmica que a sociedade tem carregado, tem orientado até então, essa dinâmica pela qual ela tem se baseado, se orientado até então, não é a dinâmica certa, porque não é a dinâmica que está no coração de Deus. A dinâmica de Deus é outra, é a do acolhimento de todas as pessoas e as crianças como gente, como pessoas, como seres humanos, são acolhidas por Deus, são acolhidas por Jesus, são cuidadas por Jesus. Interessante que o Evangelho vai até além, porque as crianças aqui não são somente acolhidas por Jesus, abraçadas por Jesus, abençoadas por Jesus, né? Mas vai além, porque Jesus as apresenta como o ideal para cada um de nós, um ideal espiritual. Quem não for como criança não entrará no reino dos céus, não herdará o reino dos céus.
quem não se comportar como criança, na simplicidade, na docilidade, na abertura de coração. Nós precisamos nos comportar como crianças, né? Que na simplicidade acolhem o que é bom e têm um coração puro, aberto, para poder acolher a vontade de Deus, assim como as crianças que acolhem a verdade dos seus pais, que acolhem aquilo que seus pais transmitem para elas. Como é bonito, né, ver Jesus acolher as crianças, abraçá-las, abençoá-las e ainda mais apresentá-las como o ideal do seguimento a Ele, como o ideal do acolhimento ao projeto do reino. Então nós, queridos irmãos e irmãs, somos convidados também a fazer essa experiência de nos fazer dóceis à vontade de Deus, assim como as crianças que se fazem dóceis à vontade amorosa do Pai, à vontade amorosa da Mãe, nós somos chamados a nos fazer dóceis à vontade amorosa do nosso Deus e Senhor, do nosso Pai, do Pai das misericórdias. Nós possamos fazer sempre mais a experiência deste acolhimento, este mesmo acolhimento que Jesus tem para com as crianças e que convida-nos a ter também para com elas e também nos ensina que elas são exemplo do acolhimento que nós devemos ter da palavra de Deus em nossas vidas, da vontade amorosa dele em nossas vidas. Ei, querido irmão, querida irmã, que nós possamos olhar para as nossas crianças com este olhar de cuidado que Jesus teve e tem. Nós precisamos acolher cada vez mais as nossas crianças e ajudá-las a fazer um processo bonito de crescimento, de empenho, né, para que as suas vidas elas sejam felizes verdadeiramente, né? Para que as suas vidas possam de verdade manifestar aquele desejo que Deus tem para com elas, que Deus tem para com todos os seres humanos, que é justamente o desejo de que possam experimentar a verdadeira felicidade. Daí, queridos irmãos e irmãs, ainda no nosso tempo, nós precisamos romper com tantas ideologias, ideias, com tantos projetos de morte que desprezam as nossas crianças, que ao invés de cuidar, faz com que elas experimentem muitas dores em suas vidas. Precisamos investir ainda na educação das famílias para que possam cultivar em seus corações um verdadeiro cuidado por estes seres humanos que Deus colocou aos cuidados da família para que possam crescer assim como cresceu Jesus, em sabedoria e graça diante da humanidade inteira. Que o nosso espírito de cuidado seja cada vez mais alimentado e aguçado, a fim de que nós possamos cuidar bem das nossas crianças e ajudá-las a crescer em sabedoria e graça. É que os brotos de hoje possam dar flor e fruto, florescendo belas flores e belos frutos, a fim de que possam ser felizes e na relação com as outras pessoas possam também ser fonte de felicidade, fonte de bem uns para os outros. Uma coisa muito interessante, queridos irmãos e irmãs, nesse cuidado para com as nossas crianças, é lembrar aquilo que Jesus também disse nessa semana, quando ele disse: olha, quem escandalizar um desses pequeninos, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse no rio. Jesus chama atenção para a necessidade de não ser causa de escândalo, né, para ninguém. E de uma forma muito especial, essa palavra ela é dirigida para nós para não sermos causa de escândalo ou de mau encaminhamento das nossas crianças, porque o nosso testemunho ele tem uma força muito grande na formação da consciência das crianças. Estão se formando, precisam de exemplos, de testemunhos verdadeiros, porque às vezes os pais assumem a missão da paternidade sem estarem preparados verdadeiramente para isso. E muitas vezes, ao invés de testemunhar algo bom para os seus filhos, dão a eles exemplos que são desastrosos, que ao invés de fazê-los crescer em sabedoria e graça,
vão fazê-los crescer numa vida sem sentido, muitas vezes marcada pela busca de superação de traumas e algumas frustrações em caminhos que não são os verdadeiros caminhos. Então é preciso que se assuma verdadeiramente a missão de ser testemunha para ajudar aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade a crescerem e nunca ser causa de escândalo. Depois, outra coisa muito importante é o que se fala com as nossas crianças, né? Às vezes, palavras duras, palavras de negativismo que não ajuda a pessoa a se compreender como alguém que tem possibilidade de crescer, de ir para frente. Pais que muitas vezes usam termos para chamar os seus filhos de burro, chamando com nomes de animais ou chamando com nomes que ferem a dignidade da pessoa, isso vai gestando na mente, no coração da criança que está se formando, uma ideia que é negativa sobre elas mesmas. E muitas vezes essa negatividade molda de tal forma a consciência e a natureza, a personalidade da pessoa, que ela vai se pautar por isso, vai se orientar por essa negatividade passada pelos adultos e vai viver assim o resto de suas vidas. Então, que nós nos compreendamos como pessoas que devemos semear sementes boas nos corações das nossas crianças, e a fim de que, fazendo assim, a gente possa educá-las para um verdadeiro crescimento, um crescimento em dignidade, possibilitando a elas serem felizes, tendo uma vida cheia de sentido. Que nós assumamos nosso compromisso, que nós ajudemos as nossas crianças a crescerem felizes e a serem homens e mulheres cheios de segurança, maduros e dignos do título de ser humano que nós de Deus recebemos. Que venha generosa a bênção do Deus rico e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, muita luz e muita graça. Fica com Deus. Um abraço forte.